Olá, pessoal do terceiro período, disciplina de Banco de Dados 1. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho da linguagem SQL, tá? Linguagem de manipulação de dados. Vocês estão vendo aqui na tela nosso primeiro slide, e hoje nós vamos finalmente dar início, né, à parte de manipulação de dados. Até o momento, nós ficamos ali na parte de acesso ao banco, permissões, criar o modelo físico em si, né, fazer o relacionamento das chaves primárias e estrangeiras. Inclusive, na próxima aula presencial, nós vamos passar uma espécie de gabarito, né? Eu vou fazer com vocês acompanhando a criação das chaves primárias, a criação das chaves estrangeiras, né, a vinculação, como que funciona, tá? Naquele banco de dados que a gente criou da biblioteca, né? Não, da livraria, tá? Das vendas de uma livraria. Aquele banco, ele foi, assim, uma espécie de exemplo, né? Vocês podem perceber que desde o início da disciplina a gente está trabalhando nele. Realmente todos aqueles passos que nós vimos faz parte da criação de um banco de dados, assim, desde do modelo conceitual, né, para a gente aprender o que é chave primária, depois passou ali para o modelo lógico, que a gente veio conhecer as chaves estrangeiras, né, os tipos de dados, tá? Teve uma aula que a gente falou bastante sobre isso, que é os tipos de dados do tipo inteiro, texto, né, varchar, char, text, tipo date, tá, de data. E nós vamos agora manipular esses dados, né? Eu vou iniciar a nossa aula com a apresentação de alguns slides e depois eu vou para o banco, né, para o softwarezinho de interface mexer para vocês verem, tá? Nós vamos criar um banco bem rapidinho, uma tabela só, e nós vamos fazer a manipulação desses dados com base no que a gente observar aqui em aula, tá? E a partir disso, nós vamos começar a fazer lista de exercícios para que vocês fixem o conteúdo, né? Isso é uma das partes bastante importantes das nossas disciplinas, tá? Bom, então aqui nós temos, eu peguei um quadrozinho da internet, né? A gente já falou bastante desses. Bastante não, né, gente? A gente já falou algumas vezes sobre cada item desse aqui na tela, alguns sim, outros não, tá? Esse DDL seria uma linguagem de definição de dados, que seria ali a gente criar as estruturas, trabalhar, mexer nas estruturas, né? Então, tudo que é estrutural, tudo que vai guardar dados, armazenar, né, a gente tem que ter na cabeça que são os DDLs, né, os comandos DDLs. E esses comandos a gente tem o create, o drop, né, a gente já trabalhou algumas vezes com esse, o alter, né, que seria a alteração de algum campo, de alguma chave primária ou estrangeira, né, alguma alteração no tipo de dado do campo, tá? Esse a gente não chegou a explorar tanto. Eu ensinei para vocês a parte de fazer essa alteração lá na interface gráfica mesmo, né? Eu ensinei a todos vocês ou alguns de vocês a vincular via interface gráfica do banco de dados, né, pelo SQL Log. Eu ensinei vocês a vincular a chave estrangeira à chave primária de outra tabela. E é assim que elas se comunicam e é assim que a gente organiza o que a gente chama de integridade relacional, né? Por que integridade relacional? O que é isso, né? Integridade relacional se refere a... Lembra um exemplo que eu sempre falei ali no começo das aulas? Eu falei assim, olha, gente, quando a gente tem um banco de dados, a gente tem que pensar bem na lógica dele, porque é o seguinte, imagine que você tem lá um e-commerce, né? Aí você se cadastra, né?
E aí tem lá um ID para você. Um ID que é é o que a gente fala, né? De chave primária, de identificador, né? A gente trabalhou bastante esse conceito em sala de aula. E esse identificador, ele anda com você, com o seu registro, né, melhor dizendo, por todo o sistema. Então, o que identifica você enquanto usuário no sistema é esse ID, é esse identificador. Aí eu vou revisar com vocês uma coisa que eu falei em aulas passadas, que chaves primárias, elas não se repetem. E é essa garantia de não repetição que a gente tem que as tuplas, né, ou seja, cada linha das tabelas, elas não vão se repetir. Então, elas sempre serão diferentes. O MySQL em si, né, que é a tecnologia que a gente está adotando para trabalhar nessa disciplina, ele tem um recurso, né, que a gente já explorou em sala de aula, que é o autoincremento dessa chave primária. O que é esse autoincremento? Ele é um índice, um índice não, ele é um campo numérico do tipo inteiro que auto se incrementa. Ou seja, quando a gente vai alimentar esse banco, fazer inserções nesse banco, a gente não precisa preocupar com a chave primária, porque a cada registro que nós formos inserir, imagina lá uma tabela que tem o ID, o nome, o login e a senha. Nós vamos precisar informar apenas o nome, o login e a senha. Porque o ID ele vai se auto-incrementar. Então o próprio banco de dados ele vai cuidar de consultar qual foi o último registro e somar mais um. Essa é a ideia de autoincremento, certo? Então, nas inserções, nós vamos trabalhar assim, né? Nas nossas chaves primárias, nós vamos trabalhar dessa forma. Aí eu estava falando para vocês sobre integridade relacional, né? E aí vamos voltar lá no e-commerce. Esse ID, ele acompanha o usuário no sistema todo. Aí imagine que nós estamos no ano de 2023. Imagine que no ano de 2022, você que tem o seu ID próprio, né? Você fez algumas compras nesse e-commerce, né? E aí, quando vai gerar a nota fiscal, o produto, o carrinho de compras, tudo, essa coisa toda, o endereço e tudo mais, da pessoa que está fazendo a compra, esse ID do usuário, ele fica amarrado, ele fica relacionado, de alguma forma, com as demais tabelas do banco de dados, né? Se por ventura alguma pessoa for lá e excluir o seu registro, ou tentar, né, excluir o seu registro da tabela usuários, onde tem o seu ID, que está influenciando todo o sistema, se não houver a integridade relacional, a pessoa consegue excluir essa linha toda correspondente ao seu cadastro, né? E aí as informações de compras do ano de 2022, elas meio que se perdem, porque você não vai ter ali o registro para informar para você conseguir puxar relatórios, ver quem fez aquelas determinadas compras, né? Então, a integridade relacional é em relação, o conceito dela, o significado dela é esse, né? Garantir que as tabelas sejam relacionadas e que de forma alguma se consiga excluir registro que tem relações, né? A não ser que o banco de dados seja programado para isso. Como, professor? Suponhamos que eu queira excluir a pessoa, né, o usuário, e todos os registros que têm relação com essa pessoa do banco. E aí eu posso programar o meu banco para fazer essa exclusão para mim. Na medida que faz a exclusão de um registro, todos os outros que são encadeados, ou seja, ligados de alguma forma, relacionados, eles vão excluir também, né?
Mas geralmente não se faz a exclusão disso. O máximo que a gente faz é desabilitar o usuário, despublicar o usuário, né? Para que a gente possa guardar isso, né? Ter esses registros, tá? Pessoal, só um minuto. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Pessoal, continuando então, nós estávamos falando da integridade, né? É um dos requisitos fundamentais para quem está aprendendo sobre banco de dados, porque é a garantia que as pessoas às vezes não vão conseguir mexer, sacanear, fazer coisa errada no banco, né? Um banco que é bem estruturado, né? Isso impede muita coisa que não está autorizada, digamos assim, tá bom? Bom, dito isso, nós temos, né, nós vimos o comando create, o drop, o alter, né, onde gerou toda essa explicação da integridade relacional. Eu sugiro que vocês façam uma pesquisa também na internet de tudo que eu falar aqui, né, não só nessa aula, mas nas demais. Pesquisem na internet para saber mais sobre esses comandos, tá? São importantíssimos. Tem os comandos truncate e rename, né? São comandos relacionados à estrutura de tabelas também. Tem o DQL, que está aqui só o select, que é um dos comandos mais importantes enquanto desenvolvedores de sistemas, né, futuros desenvolvedores de sistemas. É o select que busca, né, que encontra essas informações, que faz a filtragem dessas informações. E mais adiante a gente vai ver todos os pequenos detalhes que são inerentes ao select, tá? Os DMLs, que são ali o insert, o update e o delete, algumas pessoas falam delete, né? São os outros três principais, tá? Que realmente manipulam dados, né? O DQL, que é o select, ele consulta, portanto não há alteração. Já os DMLs ali, você tem o insert, que faz a inserção de registros na tabela, você tem o update, que faz a alteração desses registros, e você tem o delete, que faz a exclusão desses registros. Portanto, manipulação de dados. Recomendo também vocês olharem os comandos lock, call e explain plain. DCL é o grant e o revoke, né, que seria comandos relacionados à permissão de acesso ao banco. Acho que a gente fez uma simulação disso na aula anterior, né, onde vocês, alunos, tentaram acessar, conseguiram, na verdade, acessar o computador do professor, né, do banco de dados que está no computador do professor, e tentaram ali criar tabelas e excluí-las, né? A gente fez a remoção, a gente deu a permissão e depois a remoção de permissão, e vocês viram que realmente funcionou para mexer na estrutura, tá? E TCL seria alguma coisa relacionada com controle transacional, que seria o commit, rollback, falamos disso em aula. O commit é aquele cara que vai referendar o comando que você deu, ele vai, digamos assim, uma expressão popular, né? Ele vai bater o martelo. Fez o comando, tá tudo certo, finaliza, né? O rollback é um mecanismo que você tem de voltar os dados se você tiver feito alguma coisa errada, né? Ali momentaneamente você pode fazer um rollback. Só que se você fizer o commit, esse commit ele já impede você fazer o rollback, né? Ou seja, fez o commit uma vez, já era. A manipulação que você fez no banco já era, não tem jeito mais de voltar atrás, né? Bom, é isso. Vamos lá para os comandos insert, update, delete.
tá? Aqui vocês podem notar que o insert, ele tem, eu grifei as palavras em vermelho, né, para vocês verem como que algumas palavras são palavras-chave de fazer inserção, alteração e deleção, tá? Então, o insert ele começa com insert into, tá? O nome da tabela vocês têm que colocar, o nome da tabela. Entre parênteses, tá? Vocês vão colocar o nome dos campos da tabela, o nome das colunas ali e tal, né? Reparem que você não precisa colocar, digamos assim, a chave primária se ela for autoincremental, tá? Aqui notem que eu comecei a colocar o nome, idade e e-mail, tá? A gente pressupõe que essa tabela aqui possa ter um ID, né, que seria autoincremental. Aí eu não coloquei, tá? Reparem também que depois dos campos, os nomes dos campos da tabela, nós temos aqui os values, ou seja, os valores, tá? E esses valores, eles são correspondentes aos campos. Por exemplo, esse campo 1, aqui que vocês estão vendo, eu poderia até colocar o nome dessa coluninha, né, da tabela, eu poderia colocar assim, nome completo, por exemplo, tá? O campo 2 ali eu poderia dar o nome de idade, tá? E o campo 3 o nome de e-mail, tá? Nós vamos fazer um create table daqui a pouco, para a gente treinar esse insert into, né? Colocar os valores e tudo mais. Notem o seguinte, aqui no primeiro parêntese, nós temos a informação dos campos, né? Não precisa usar aspas duplas ou aspas simples. Já ali no parêntese, depois dos valores, aí sim a gente precisa usar aspas simples, tá? Aspas simples. A dupla também funciona, mas o convencional é usar a simples. Então, para valores textuais, nós usamos aspas simples. Para valores numéricos, nós não precisamos, não tem essa obrigatoriedade de usar aspas simples, tá? Campos do tipo data, sim, a gente precisa usar aspas simples. E como todo comando no SQL ali, é bom que se use o ponto e vírgula no final desses comandos, tá? Essas duas primeiras linhas, elas são um comando só, né? Só que eu fiz a quebra aqui para ficar mais didático e vocês conseguirem observar melhor o comando, tá? Então, vamos revisar. Insert into é a palavra-chave do comando de inserção. Aí vem ali o nome da tabela, lembrando que esses nomes de tabelas eles não podem ter espaço, tá? Em branco. Eles têm que ter o underline, pode ser tudo junto, mas não pode ter espaço, tá? Aí a gente tem um parêntese, né, para informar quais são os campos que a gente quer colocar, que a gente quer fazer a inserção na tabela. E depois a gente tem outra palavrinha-chave que é essa values, né? Values. Bom, aí dentro do parênteses desses valores, a gente tem os valores propriamente ditos, correspondentes aos seus respectivos campos informados no parêntese anterior. Tá? Por exemplo, se eu colocasse o 34 no lugar de Paulo Oliveira e Paulo Oliveira no lugar de 34, provavelmente essa inserção não daria certo no banco de dados, ok? Vamos para o comando update. O update, ele começa com a palavra-chave update mesmo, né, de alteração. Aí a gente já vem com o nome da tabela aqui como como a segunda coisa do comando, né, o segundo parâmetrozinho do comando. Aí a gente tem a palavrinha-chave que é a set, tá? E aí você coloca o campo que você quer alterar, tá? O campo que você quer alterar. Percebam aqui, ó, eu fiz isso aqui proposital, como se eu tivesse inserido o nome Paulo Oliveira, tá?
no nosso, no nosso primeiro registro da tabela, por exemplo, né? E aí eu fiz um update e eu falo assim, poxa, eu quero alterar de Paulo Oliveira para Paulo Santana, maiúsculo, tá? E aí eu falo assim, olha, o campo nome vai receber, né, vai receber esse texto, tá? Reparem que tem a aspasinha simples, né? Onde, que é uma palavra-chave, que é esse where, tá? Esse where. Onde o ID for igual a 76. Por que que eu coloquei isso aqui? Esse 76, ele é fictício. Mas ele é numérico e ele indica uma linha do banco. É uma chave primária, né? Poderia ser 1, 2, 3? Poderia. Poderia ser 1053? Poderia. Vai depender do mecanismo lá autoincremental do banco, né? A gente vai ver ali na prática daqui a pouco, né? Mas considerando que eu tivesse acabado de criar a tabela, né? E tivesse inserido o primeiro registro, esse ID meu aqui, que está o 76, ele ia ser o ID 1. Aí eu ia colocar aqui ID 1. Por que que esse comando where é importante? Se vocês fizerem uma alteração de campo, né? Vocês vão lá digitar update, nome da tabela, set, nome, recebe, entre aspas simples, o nome que você quer. Se você rodar o comando até aqui no final dessa primeira linha, ele vai fazer alteração em todas as linhas da sua tabela. Veja como isso é perigoso, né? Então você tem que indicar pela chave primária qual linha específica, qual tupla específica você quer fazer a alteração no nome. É para isso que esse where serve. A gente chama isso de cláusula, né? Eu vou fazer uma analogia agora para vocês fixarem melhor, entender bem, tá? Esse where, ele permite que a gente coloque cláusulas, ou seja, condições. Imagine aí, a analogia que eu quero fazer é o seguinte, contratos, né? Você vai lá, faz um contrato de compra de imóvel, um contrato de empréstimo, por exemplo. Nós temos lá nesses contratos inúmeras cláusulas, né? E essas cláusulas, elas meio que delimitam os limites, né? É o que você pode ou não fazer. No banco de dados é a mesma coisa. Esse where, ele vai fazer a limitação do que você quer. Eu poderia falar assim, where, onde o ID for igual a 1, 2, 3, 4, 5, né? A partir do 6 não mexe. Posso. Eu poderia fazer isso também, tá? Só que aí a gente ia usar outro outra ali no where id igual a 76, a gente ia fazer um incrementozinho que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A gente ia usar um operador não, um parâmetro da linguagem SQL que se chama in, tá? In, de navio. Bom, insert e update explicados, vamos para o delete, que é um dos mais, assim, digamos, perigosos, né? O comando em si ele é simples, tá? Ele tem um delete from, ou seja, delete de algum lugar, né, da tabela tal, né, nome da tabela. Where, olha só, a cláusula where aparecendo novamente, onde id for igual a 76. Fictício também, tá? Por que eu coloquei o id aqui? A gente sempre vai usar, aliás, nem sempre, mas na maioria das vezes a gente vai usar esse ID ou o nome que você deu para sua chave primária, tá? Vou mudar o termo aqui. Você vai usar a sua chave primária para determinar quais registros serão excluídos do banco, tá? Assim como quais registros serão alterados no banco, certo? E aí esse where, ele pode ser ali mais de um ID, ou mais de uma chave primária? Pode ser várias chaves, tá? E aí a gente vai usar aquele esqueminha lá que eu falei para vocês do, do in, tá? No caso. Pessoal, é importante que se aprenda esses três comandos. Agora a gente vai passar para o select, tá? E depois a gente vai fazer
alguma manipulação, né, no banco em si, para vocês verem como funciona na prática. Para os comandos update e delete, e daqui a pouco select, nós temos alguns operadores que a gente chama de... Esses operadores, eles vão determinar condições para a gente executar o comando update ou o comando delete. Imagine aí que você está com a tarefa de fazer a exclusão de determinados registros por data. Ou seja, coisa muito antiga que não vai fazer diferença no banco de dados, supondo, né? Hipoteticamente, suponha que você tenha que excluir registros anteriores ao ano 2010. Né? Aí esses operadores vão entrar em cena. Né? Você pode fazer assim, ó, delete from, nome da tabela, onde data de inserção for menor que 2010, do que o ano de 2010. Ou seja, a gente poderia, se fosse um campo data, a gente poderia colocar menor que 31/12/2010 ou 1º de janeiro de 2010. Né? Se a gente quer os registros excluídos antes de 2010, então faz sentido que no primeiro dia de 2010 adiante os registros sejam mantidos, certo? Então, outra coisa que eu quero chamar a atenção, que nas nossas listas de exercício, quando eu fizer o enunciado, né, vocês terão que ter atenção, né, no que será pedido nesse enunciado. Essas pequenas nuances, pequenos detalhes, né? Olha, antes de tal data, ou depois de tal data, ou entre datas, né? Inclusive, esse entre datas, nós vamos usar uma cláusula que se chama between, tá? Between. Eu vou passar ela ali daqui a pouco, na prática mesmo, para vocês verem como funciona, ok? E aí a gente tem finalmente o comando select. E o comando select é um dos mais, como eu disse para vocês, um dos mais assim que a gente vai trabalhar o tempo todo. Tá? O comando em si ele é simples, tá? Select asterisco from nome da tabela. Isso aqui ele traz os dados todos da tabela, tá? E aí se você quiser filtrar, né, registros, aí entra a nossa cláusula where, tá? De início. E depois, mais adiante, talvez na disciplina de banco de dados 2, a gente vai ver as cláusulas que fazem as junções, né, as condicionais mais adequadas, que a gente vai chamar de inner join, left join, right join, tá? E outros joins aí da vida, ok? Olha, ali eu coloquei uma observação. O símbolo asterisco, né, essa estrelinha aí, ela significa que a consulta trará em tela todos os campos da tabela, todas as coluninhas da tabela, ID, nome, data de nascimento, tudo, né, que tiver nas nossas tabelas. Se a gente precisar de algo específico, aí sim a gente vai informar ali no lugar do asterisco, a gente vai colocar ali nome, vírgula, endereço, vírgula, e-mail, vírgula, né? Tudo sem aspas, tá? A gente vai ver na prática agora. E esse ID, esse where, essa cláusula where, ela vai servir para vocês fazerem as filtragens necessárias, ok? Aqui a gente tem não só para o comando select, né? Aqui a gente pode usar esses operadores para os comandos update e delete também, tá bom? Então ali a gente tem o menor que, o maior igual, menor igual e diferente, tá? Ali eu acho que faltou um maior, né? Se tem o menor, tem o maior também, ok? E o between eu vou mostrar para vocês como funciona na prática, ok? Importante, pessoal, que na medida que vocês forem vendo esse vídeo, se tiver dúvida, alguma coisa assim, vai parando, volta, dá o play de novo, tá?
É importante e interessante esse tipo de modalidade aqui de ensino, né? Você pode voltar, ver alguma coisa, mas isso não faz muito sentido e tal. Vamos ver o que o professor falou de novo, ok? Então aqui a gente terminou a apresentação, agora nós vamos para o banco, tá? É bom que a gente faz até um novo teste aqui, né? Muitas pessoas às vezes não sabem, assim, é natural, tá, gente? Muitos alunos não lembram, né? Como é que eu faço para funcionar o MySQL, né? Nós estamos habituados a ter aqui o pacotinho XAMPP, né? Iniciado com MySQL aqui, ó, a gente clicaria aqui no botãozinho Start. Como ele já está funcionando, ele está verdinho aqui, ok? Se eu paralisar ele aqui, Stop, nada vai funcionar aqui no back-end aqui atrás. Então vamos deixar assim. Aqui à minha esquerda nós temos um root @localhost, né, que é o usuário top que eu estou conectado, é aquele que tem acesso a manipulações diversas no banco, tá? Excluir, criar, tudo mais. Inclusive criar bancos de dados. Nós vamos criar uma nova base de dados, que é o comandinho aqui, create. Ó. Detalhe, gente. Do lado esquerdo da tela, a gente tem as estruturas de bancos. Nós temos os bancos e suas estruturas, tá? Do lado direito, nós temos ali um espaço. Esse primeiro espaço aqui para as queries, ou seja, para as consultas, para os nossos scripts de banco. E aqui mais embaixo, nós vamos ter mensagens de erro ou sucesso, os nossos registros retornados, tá? Das nossas consultas e informações sobre uma coisa ou outra do banco, ok? Então vamos lá, create database, tá? Vamos colocar treinamento, assim, ponto e vírgula, e aí eu vou dar um play aqui nesse execute query e pode ser o F9 também, né? Vamos ver lá, entre parênteses F9. Olha, quando dá isso aqui, ó, uma query executada, ou seja, um comando realizado, um sucesso, 0 erros e 0 avisos, tá? Quer dizer que meu comando executou com sucesso. Então, aqui ele mostra a query, que foi o comando, né, que foi tentado ser executado e foi com sucesso, né? E aqui ele fala, olha, uma linha alterada, né? Uma linha impactada. Professor, mas aqui do lado esquerdo não apareceu, né? O que a gente vai fazer? Botãozinho direito aqui em cima do root, localhost, e vamos dar sempre um refresh Object Browser, ou seja, um F5, atualização, tá? Quando a gente atualiza, tá aqui o treinamento, né? Eu não gostei disso, teria que ser treinamento, tá? Então, vou fazer um drop, database treinamento, tá? Então, eu dropei o database, ou seja, eu excluí o database e vou criar de novo, tá? Create database treinamento, tá? Criei. Aqui eu faço o refresh e tá aqui. Agora eu vou usar o treinamento para a gente fazer as nossas manipulações aqui, ok? Aqui, se eu expandir, não tem nenhuma tabela. E só de eu clicar aqui em cima, gente, ó, na parte esquerda do banco, a gente tem aqui, ó, qual banco que eu estou usando para fazer os nossos códigos aqui. Pois bem, uma vez selecionado o banco, ó, se eu clicar aqui em cima de phpMyAdmin, aqui já muda, tá? Então aqui a gente sempre vem aqui no treinamento, né, ou no banco que você tiver habituado aí a fazer os seus códigos, e sim a gente começa, ó, create table, vamos colocar uma tabela aí bem comum, bem frequente, usuário, tá? Aí a gente abre o parêntese, como de praxe, a gente pode colocar por exemplo, uma PK ID, que seria a minha chave primária. Vou colocar um nome, vou colocar login,
vou colocar senha, vou colocar data cadastro, por exemplo, né? O que mais que seria interessante? Vou colocar aqui uma observação, tá? Observação para a gente trabalhar com vários parâmetros, tá? Bom, a princípio vamos manter assim, tá? Aí eu vou fazer uma quebra de linha aqui e vou falar assim, olha, minha primary key é o meu TK ID, tá? Aqui, ó, observe que ele me ajuda, tá? Esse parêntese fecha com esse e esse fecha com esse, ok? Aqui a gente pode pôr um pontozinho e vírgula, ok? Bom, como que eu vou caracterizar, né? Dar o tipo de dados para esses campos, né? Aqui sim a gente pode chamar de campo. Minha chave primária geralmente é int, tipo inteiro, int not null, quer dizer que não pode ser null e ela vai ser autoincremente, ou seja, autoincremental, incremente, ó. Quando o comando está certo, ele fica em caixa alta e fica coloridinho, tá? Alguns deles. Nome, pode ser aqui um varchar de 80 caracteres, né? 80 espaços. Not, null, assim. Login, eu vou deixar aqui sei lá, um char. Não vou colocar char não, porque pode ser variável, né? Então, vou colocar aqui um varchar de 20, not null. Eu vou colocar aqui uma coisa interessante, que é o CPF, né? Já trabalhei isso em sala de aula com vocês, que a gente sabe o tamanho de um CPF. Aí, quando a gente sabe o tamanho, normalmente a gente usa um char, tá? Um char aqui de 11. Ele vai ocupar 11 posições, sempre, né? Serão números ali, só que ele vai entender como texto. Enfim, not null, tá? Senha, eu vou colocar... Pessoal, aqui é importante, e eu vou ensinar isso para vocês. Aqui nós vamos colocar um char de 64, acho que é 64. Vou mostrar para vocês o porquê, tá? Um char de 64, que vai ser a nossa senha criptografada usando o algoritmo MD5, tá? Muito simples, muito tranquilo de fazer, tá? De fazer a geração desse hash MD5. Not null, ou seja, não pode ser nulo. Aqui eu vou colocar tipo date, tá? Not null também. E, por fim, um campo text, not null, ok? Esse é o scriptzinho da nossa tabela, tá? Eu vou rodar ele aqui, ó, vou clicar no play. Aqui tá falando que tem algum erro. Create table, usuário, deixa eu ver. PKID, tudo certo. Treinamento. Char 11, char 64. Você tem um erro de sintaxe. Cheque o manual. Observação. Date not null. Não sei se é isso aqui. Ó. Vamos tirar esse not null aqui. Ó. Vamos ver se é isso. Já sei aqui, ó. Ctrl Z. A gente sempre esquece uma vírgulazinha, alguma coisa, tá? Se esquecer, ele não vai rodar. Play. E aí sim, agora um sucesso, ou seja, nossa tabelinha foi criada. Para aparecer aqui, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Refresh, tá? Então, treinamento, table, usuário. Clicou, deu Enter, vai aparecer aqui os campinhos, tá? E agora sim, a gente vai partir para o nosso comando de inserção, tá bom? A partir dessa tabelinha aqui. Então,
como vimos no slide, nós teremos aqui um insert into, qual que é o nome da tabela? Treinamento, tá? Aí a gente vai colocar os campinhos, né? As coluninhas, né? Que seria nome, login, CPF, senha, data, cadastro e observação, certo? Aí a gente faz uma quebra de linha e vai colocar os values, ou valores, tá? Já abre e fecha o parênteses aqui, para não ter perigo, né? E aí eu vou colocar, como estava lá no exemplo, o Paulo Oliveira, aí aqui, vírgula, login, vou colocar Paulo só, assim. Ah, gente, eu não coloquei o exemplo da idade, tá? Do numérico, mas dá para fazer isso rapidinho, quer ver? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, aproveitar o código gerado e vou aqui fazer um nome, depois de novo vou colocar a idade, que vai ser um int not null, só, tá? Aí em vez do create, eu vou colocar um drop, table usuário, aí eu vou selecionar só isso aqui, ó, gente, ó, com o mouse, e vou dar um play. Ó, um sucesso, né? Beleza, excluiu a tabela. Aqui eu volto para create e aí executo o código todo. Ou seja, peguei a tabela que não tinha o campo idade, modifiquei o código e recriei ela, tá? É isso. Aqui a gente faz o refresh de novo, treinamento, tables, tabela usuário, enter, tá? Agora, não note, ó, isso aqui foi bom acontecer para mostrar para vocês. Notem que não está aparecendo aqui o campinho idade. Aí vocês têm que vir aqui, ó, do lado desse filtrozinho e dar um refresh, tá? Clicar aqui nesse atualizar, aí ele vai atualizar e mostrar o campinho, ok? Bom, vou colar o código aqui. Aí depois de nome, a gente vai ter idade, né? Vírgula, login e assim vai. Então, depois de nome, a gente vai ter a idade, vou colocar aqui 34, sem as aspas simples, tá? Aí eu vou ter o login, vou ter um CPF, vou colocar um fictício, 222-555-444-63, por exemplo. Aí eu vou fechar aqui a aspas, está faltando senha, data, cadastro e observação. Gente, olha só que bacana. Eu vou ensinar vocês a gerar um hashzinho criptografado em MD5, tá? Que vai ser uma senha criptografada. Porque nós, desenvolvedores, a gente jamais cria um banco de dados com campo senha à vista, para as pessoas verem, né? As senhas tal qual estão, né? Então a gente criptografa isso, olha só. Uma das formas é essa que eu vou mostrar para vocês, mas dá para fazer na criação da estrutura do banco em si, dá para fazer a criptografia, tá? Lá quando a gente vai criar a tabela. Mas vou mostrar para vocês outra coisa. Select MD5. Aí aqui a gente coloca assim, ó. 1, 2, 3, que seria uma senha, né? Quando a gente seleciona aqui, ó, e dá um F5 aqui, ó, ele gerou para mim um MD5 dessa senha 1, 2, 3. Se a gente mudar para 3, 2, 1, aí vocês vão observar aqui, ó. 3, 2, 1, final, aliás, 1, 2, 3, o final é B70. Quando é 3, 2, 1, o final muda, né? Tudo muda, o final vai para CFA, ok? Mas enfim, vamos só pegar isso aqui, a gente copia, pode dar um copia o céu, alguma coisa assim, ó, tá vendo? Tá copiado. A gente apaga isso aqui e aí no lugar ali depois do CPF vai vir a senha, certo? A gente faz assim, ó, vírgula, aspas simples,
cola a senha aqui. Depois da senha, a gente vem para data cadastro, né? Data cadastro pode ser hoje, pode ser 2023. Lembrando que a data é o contrário, vem ano, mês e dia, tá? Hoje é mês 5 e dia 5. Mês 6, né? Mês 6, beleza, dia 5. E observação, que a gente pode colocar algum textinho aqui. Usuário inserido. Alguma coisa assim nesse sentido, certo? Bom, a gente então seleciona tudo aqui e coloca para executar, tá? Vamos dar um play aqui. Aqui tá falando que tá errado. Insert, into, treinamento, tal. Tá falando que não existe. A tabela chama usuário, tá, gente? Usuário. Olha só, tá vendo? Ele não deixa executar nada se não tiver ok. Bom, vamos dar o play aqui agora. Agora sim, deu sucesso, tá? Quando a gente vier aqui, ó, refresh Object Browser, treinamento, expande a tabela usuário. Ó, novamente, não tem nada, nenhum registro, mas a gente sabe que tem, né? Então, vamos clicar aqui para atualizar. E tá lá o nosso primeiro registro inserido, ok? Bom, vamos inserir outro, antes da gente fazer lá o comando update e tal. Eu vou colocar aqui Olinta Martins, idade 34, login Olinta, CPF eu vou colocar só os 3 primeiros dígitos aqui, diferente. Vou manter a mesma senha. E a data de cadastro eu vou colocar ontem, dia 4, certo? Vou colocar ontem, dia 4. E aí eu vou vir aqui no Play, certo? De novo, eu volto aqui no Table Data, dou refresh. Tá lá, Olinta inserido. Aí, eu vou colocar mais um para vocês, para a gente fazer alguns testes, né? Quem que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar José Silva, idade 55, login José, o CPF que eu vou mudar e colocar 888, certo? Vou manter a mesma senha e eu vou colocar que ele foi cadastrado no mesmo dia da Olinta, certo? Para vocês verem, a gente vai testar algumas cláusulas no select. Então aqui eu dou o play, certo? Table data e atualizo. Então a gente fez, né, 3 inserções legais aqui. E aí, gente, eu vou mostrar uma coisinha bem legal para vocês. Suponha que a gente quer inserir vários registros de uma vez só, né, a gente pode fazer isso aqui, ó, copiar a última linha aqui, ó, até lá o finalzinho, tá? Até aqui o finalzinho, vou dar um Ctrl C, elimino esse ponto e vírgula e coloco vírgula, tá? Dou uma quebra de linha aqui e colo, tá? Aí eu vou fazer essa quebra aqui para vocês verem. Ó, a gente tem 2 registros dessa vez, né? Inserção e tal. Eu vou colocar aqui Maria Isabel, que tem aqui, sei lá, 44 anos. E aqui eu vou colocar Bruna Ferreira, que tem aqui 18 anos, por exemplo. Aqui Maria, o login. Aqui Bruna, o login, certo? CPF eu vou alterar só os primeiros 3 dígitos, daqui e daqui, ó. Certo? E vou colocar aqui dia 1º nas duas, certo? Isso aqui, pessoal, é para vocês verem que é possível, em vez da gente colocar uma a uma, né, a gente pode montar um script maior para fazer a inserção de vários registros de uma vez só. Vamos dar o play aqui, ó. Um sucesso. A gente vem no Table Data, ó, a gente tem 1, 2, 3 registros e agora a gente vai ter 5 registros, né? Então, vocês viram que a gente conseguiu
fazer inserções múltiplas, né, com um comando insert só. Isso aqui é muito bacana de fazer, tá? Bom, vamos falar agora, vamos deixar de falar de insert, né? Vamos deixar de falar de insert. Vamos para o update, tá? Vou fazer um exemplo só de update, e aí depois a gente vai lá para o delete e depois a gente vai para o select, ok? Então, update, set, update, nome da tabela, que é usuário, certo? Set. Aí eu vou alterar, como está lá no exemplo, eu vou colocar o meu nome ali em maiúsculo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, nome recebe Paulo Santana, certo? Tá aqui, ó, Paulo Oliveira. Vou colocar Paulo Santana. Vou dar uma quebra de linha aqui intencional e vou colocar onde TK-ID, ou seja, minha chave primária, for igual a 1, certo? Reparem que não precisa de aspas duplas aqui, ó. Então, aqui, ó, onde o PK-ID for igual a 1, no campo nome vai receber esse valor aqui, ó, Paulo Santana, certo? Ó, vou rodar esse comando. Um sucesso, volta lá para Table Data e dá um atualizar. Então tá lá Paulo Santana, certo? Aí o que eu falei para vocês é o seguinte: tomar cuidado com isso aqui, né? Sempre executar com where, tá? E aí eu vou mostrar agora pessoas, eu vou fazer, aliás, eu vou alterar, o que eu vou alterar para vocês verem? Eu vou pegar, deixa eu ver. Bom, não vou, isso aqui vai ser para outro momento. Eu vou fazer, o que eu falei para vocês é que eu vou fazer alteração em vários campinhos de uma vez só, dependendo da cláusula que a gente usar aqui, ok? De início, vamos fazer assim, esse update, bem basicão mesmo, tá? Eu posso pedir para vocês, altera o login da chave primária que corresponde ao 4, por exemplo. Né? Aí vocês vão montar o comando respectivo para fazer isso, ok? Agora vamos para o delete. Delete from, nome da tabela, que é o usuário, certo? Deixa eu ajeitar aqui, só um momento. Um momentinho só, tá bom. Então, delete from usuário, gente, esse comando aqui ele limpa a tabela. Então, nunca esqueçam de usar a cláusula where. Por exemplo, vamos excluir ali a nossa usuária PKID igual a 5, que é ali a Bruna Ferreira, tá? Isso aqui, ó, é só executar, ó, um sucesso, tá? De novo, aqui. Tá segurando, só um minutinho, gente. Pronto. Então aqui, teoricamente a Bruna ainda está aqui, eu vou dar um refresh, a Bruna sumiu, certo? E aí pra gente, aqui gente, ó, a gente, por exemplo, se a gente tivesse usando rollback commit, aí a gente ia dar rollback, desse jeito aqui, tá? Para voltar a Bruna para o banco de dados. E se eu estivesse trabalhando com controle transacional, né, para referendar a minha última instrução aqui, eu ia vir aqui e dar um commit, tá? E rodar esse comandinho aqui, certo? Vamos ver se o rollback funciona. Eu não sei se está habilitado, mas vamos ver. Rollback. Rollback. Ó, um sucesso. Não voltou, tá vendo? Tem que fazer uma configuração no banco para habilitar esse rollback, esse commit, beleza? Mas, teoricamente, é assim que ia funcionar. Gente, agora vamos passar para o select, né, que é o nosso último aqui, para a gente ver algumas coisinhas. Por exemplo, select asterisco from usuário.
Esse comando, ele traz todos os dados da tabela sem nenhum filtro, ok? Então a gente tem lá 4 usuários, e aí eu quero assim, eu quero só o pessoal que tem menos que 35 anos. O que que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, onde where idade for menor que 35 anos. Quantas pessoas têm menos que 35 anos aqui? Só o Paulo e a Olinda, certo? Então eu quero esses caras, esses registros, ó. Vou dar o play aqui, só sobrou os dois. Então quer dizer que funcionou. Aí eu posso também usar, ó, eu quero só gente que não tenha, por exemplo, 34 anos, tá? Que é o Paulo e a Olinda tem 34 anos, ok? Ó, play, aí ele traz os outros dois, tá? Aí se eu quiser assim, olha, eu não quero gente que tem 34 anos e também, ó, and idade menor que 55. Ou seja, o José aqui também vai sair do nosso escopo, tá? Então, ó, se eu fizer um play aqui, ó, volta só a Maria. Por quê? Ela não tem 34 anos, é diferente de 34 anos, e ela tem idade menor que 55 anos, tá? Aí, gente, no lugar desse end aqui, ó, a gente pode pôr or, tá? A gente pode pôr or. Aí, se a gente executar, a gente vai ver que vai trazer as 4 linhas. Mas por quê? Primeiro, ele vai trazer as pessoas que têm idade diferente de 34 anos, no caso, o José e a Maria, ou a idade for menor que 55, que seria o Paulo, a Olinda e a Maria também, tá? Então veja que esses operadores, eu não cheguei a falar disso, né? Mas esses operadores aqui é interessante, o OR, o AND principalmente, tá? A gente vai fazer uso mais extensivo disso. Agora eu vou ensinar, vou deixar aqui na tela, tá? Vou fazer um select, asterisco from usuário, aí eu vou usar o Between para mostrar para vocês. Onde data cadastro, aí eu vou usar aqui, ó, between, ou seja, significa entre, né? Entre. Aí eu vou colocar aqui entre 01, não, 2023, né? 0601 and aí eu coloco outra data, né? 2023 0604, certo? Eu posso fazer essa quebra de linha aqui para ficar mais legal de visualizar? Posso, tá? Tranquilo também. Até prefiro. Então, se a gente fizer aqui a execução desse comando, ó, executa, quem ele trouxe para mim? Pessoas, né? Todas as pessoas que estão dentro desse intervalo. Então, é esse tipo de filtro aqui que a gente usa muito naqueles formulários de sistema, tá? Pensa em uma aplicação de um sistema que vocês fazem que vai dar, tipo assim, vocês querem as notas fiscais do mês de janeiro de 2018. É esse tipo de filtro aqui que dá para fazer, né? Com o uso do Between. Bom, a gente poderia usar, a gente vai usar, né, vários filtros aqui. Por exemplo, eu esqueci de colocar o campinho sexo, né, aqui, mas é interessante também. Quando a gente vai usar assim, eu quero só os homens ou só as mulheres, né? Aí você vai fazer um where sexo igual a F, que é feminino, né? Ou M de masculino, enfim. Aí eu vou, só para botar mais lenha na fogueira aqui, né? Para vocês, foi muita coisa já. Depois é ir fazendo, anotando, fazendo no seu computador para ir gravando os comandos.
Já viram aqueles filtros em sistema que você coloca um pedacinho do nome da pessoa e ele traz o restante? Aquilo a gente chama de like, tá? Vou mostrar para vocês como funciona. Eu quero buscar pelo nome, tá? Pedacinho do nome. Então, select asterisco from usuário, where nome, onde nome, like, assim, entre aspas. Aí é que é o pulo do gato. Se eu quiser qualquer nome, assim, por exemplo, eu me chamo Paulo Henrique, né? Mas a gente tem Pedro Henrique, Rafael Henrique, um monte de Henrique aí combinado. E aí a gente pode colocar assim, ó, 2 percentuais e aqui no meio a gente colocar Henrique. Dessa forma aqui. Vai encontrar alguma coisa aqui? Não. Não vai porque não tem nenhum Henrique, né? Tanto é que se eu executar o comando, ó, ele volta sem nada. Aí eu vou executar só essa primeira linhazinha aqui e aí eu vou trabalhar o seguinte com vocês, ó. Aqui a gente tem pedacinhos de nomes, né? Por exemplo, se eu colocar, deixa eu ver aqui um que tem, vamos colocar, bom, enfim, eu vou colocar aqui um pedacinho aqui, por exemplo, Santana, ó, Santana. Quem que vai puxar aqui com esse Santana? Vou executar, vai puxar só o Paulo, né? Aí um detalhe, ó, se eu remover esse percentual daqui do início e fazer execução de novo, aí não volta nada. Por quê? Porque o like, esses operadores aqui, ó, não é operadores, esses percentuais, eles indicam, gente, se você quer mais coisas do lado direito ou mais coisas do lado esquerdo. Aí, por exemplo, tem como a gente fazer um filtro assim, olha, eu quero todos os Paulos do registro, né? Aí, o correto é isso. O correto é isso. Começa com Paulo e termina com qualquer coisa. Se eu colocar aqui, ó, percentual, né? Significa que antes de Paulo pode ter alguns outros registros, né? Alguns outros pedaços de texto, por exemplo, né? Não sei se esse like aqui ficou totalmente claro para vocês, mas é por aqui que funciona, tá? Vamos dar o play aqui para vocês verem, ó. Aqui ele está falando, tá, é porque deu esse erro aqui porque ele tentou executar essas duas, ó. Então eu seleciono o que eu quero executar e dou play. Aí traz só o Paulo Santana, tá? Aqui eu seleciono para trazer tudo. E aí, como eu falei lá no slide para vocês, eu posso escolher trazer campos específicos. Aí eu vou colocar aqui, eu quero nome, vírgula, idade, por exemplo, tá? E aí a gente coloca para executar, dá o play, traz o nome e a idade. Aí eu não quero esse like aqui mais. E aí eu puxo somente o nome e a idade de todo mundo, tá? Aí eu quero fazer o seguinte, eu quero ordenar esses caras por ordem alfabética. Aí eu posso colocar aqui, depois do from usuário, eu coloco um order by nome, tá? Aí eu vou categorizar pelo nome, né? Olha só, reparem aqui, tá Paulo, Linta, José e tal, né? Quando eu rodar aqui, ó, aí ele já coloca em ordem alfabética, né, de nome. Se eu quiser por idade, vai também. Se eu quiser decrescente, aí a gente faz assim, ó, desce, tá? De decrescente, tá? Play, ó, Paulo, Linta, Maria Isabel, José, ok? Bom, tem outros operadorzinhos legais, outros incrementos que a gente pode colocar aqui, e aí isso aí a gente vai fazer no decorrer do restante da disciplina, tá bom? Por enquanto é só isso tudo, tá? Recomendo que vocês assistam, façam a criação e o create table e tal. Faz todos esses passos para vocês treinarem o select, o update, o delete, tá?
e depois a gente conversa sobre um pouco mais sobre isso, tá? Provavelmente na próxima aula eu vou levar um banco de dados maior para vocês fazerem uma lista de exercícios a partir disso aqui que foi aprendido hoje. Beleza? Então até a próxima aula, pessoal.